Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa aula das terças-feiras. Vamos nos colocando à disposição dos nossos amigos espirituais, de toda a egrégora da casa, Lucas, nossos amigos espirituais franciscanos, as irmãs Clarissas, e toda a falange de espíritos que trabalham para que nós possamos todos estarmos aqui hoje, nos comprometendo, né, com os ensinamentos da espiritualidade, para que a gente possa ir passo a passo nesse caminho infinito, pelo nosso crescimento e pelo crescimento de todos que nos rodeiam. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Vamos lá então, pessoal, seguindo nos estudos do livro No Mundo Maior. Hoje a gente vai para o capítulo 11, Sexo. Ainda sob a impressão desagradável colhida do drama de Cecília, acompanhei Calderaro a curioso centro de estudos, onde elevados mentores ministram conhecimentos a companheiros aplicados ao trabalho de assistência na crosta. Não é templo de revelações avançadas, informou o instrutor, mas instituição de um socorro eficiente às ideias e empreendimento dos colaboradores militantes nas oficinas de amparo espiritual. Cátedra de amizade, criada para discípulos a quem o esforço perseverante enobrece. Ante minha indagação de aprendiz, continuou bondoso. Esses amigos reúnem-se uma vez por semana a fim de ouvirem mensageiros autorizados do tocante a questões que interessam de perto nosso Ministério de Auxílio aos Homens. Estimo teu comparecimento hoje, porquanto o emissário da noite comentará problemas atinentes ao sexo. Uma vez que estudas nestes dias os enigmas da loucura, com tempo curto para a realização de experiências diretas, a palestra vem ao encontro de nossos desejos. Não foi possível maior conversação preliminar. O assistente observou que os trabalhos já estariam iniciados. Seguimos por isso sem maiores delongas. Com efeito, encontramos a Assembleia em plena função. Pouco mais de 200 de companheiros do nosso plano ouviam atenciosos, iluminado condutor de almas. Sentamo-nos por nossa vez, respeitosamente à escuta. O portador da sabedoria, cercado de viva luminosidade, prelecionava sem afetação. Palavra bem timbrada, penetrando-nos o íntimo pela inflexão da sinceridade, falava simples. No exame das causas da loucura, entre individualidades, sejam encarnadas, sejam ausentes da carne, a ignorância quanto à conduta sexual é dos fatores mais decisivos. A incompreensão humana dessa matéria equivale à silenciosa guerra de extermínio e de perturbação, que ultrapassa de muito as devastações da peste referidas na história da humanidade. Vocês sabem que só a epidemia de bubões no século VI de nossa era, chamada peste de Justiniano, eliminou quase 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia, pois esse número expressivo constitui bagatela, comparado com os milhões de almas que as angústias do sexo dilaceram todos os dias. Problema premente este, que já ensandeceu muitos cérebros de escol. Não podemos atacá-lo a tiros de verbalismo, de fora para dentro. A moda dos médicos superficiais, que prescrevem longos conselhos aos pacientes, tendo, na maioria das vezes, absoluto desconhecimento da enfermidade.
Agora que nos distanciamos das imposições mais rijas da forma, sem nos libertarmos, contudo, dos ascendentes fundamentais de suas leis, que ainda nos subordinam às manifestações, compreendemos que os enigmas do sexo não se reduzem a meros fatores fisiológicos, não resultam de automatismos nos campos de estrutura celular, quais aqueles que caracterizam os órgãos genitais masculinos e femininos. Em verdade, substancialmente idênticos, diferenciando-se unicamente na expressão de sinalética. A este respeito, formulamos conceitos mais avançados. Se aí residem forças procriadoras dominantes, atendendo aos estatutos da natureza terrestre, reguladores da vida física, temos, na inquietação sexual, fenômeno peculiar ao nosso psiquismo, em marcha para superiores zonas da evolução. Doloroso é, porém, verificar a desarmonia em que se afundam os homens com sombrios reflexos nas esferas imediatas à luta carnal. Inúmeros movimentos libertadores estalaram através dos séculos no anseio da vida melhor. Guerras sangrentas de povo contra povo, revoluções civis espalhando padecimentos inomináveis, têm sido alimentadas na Terra no curso do tempo, em nome de princípios regeneradores, segundo os quais se abrem novas conquistas do direito do mundo. No entanto, o cativeiro da ignorância no campo sexual continua escravizando milhões de criaturas. Inútil é supor que a morte física ofereça solução pacífica aos espíritos em extremo desequilíbrio, que entregam o corpo aos desregramentos passionais. A loucura em que se debatem não procede de simples modificações do cérebro, dimana da desassociação dos centros perispiríticos, o que exige longos períodos de reparação. Indiscutivelmente, para a maioria dos encarnados, a fase juvenil das forças fisiológicas representa delicado estádio de sensações em virtude das leis criadoras e conservadoras que regem a família humana. Isto, porém, é acidente e não define a realidade substancial. A sede do sexo não se acha no corpo grosseiro, mas na alma, em sua sublime organização. Na esfera da crosta, distinguem-se homens e mulheres segundo os sinais orgânicos específicos. Entre nós, prepondera ainda o jogo das recordações da existência terrena em trânsito, como nos achamos para as regiões mais altas. Nestas, sabemos, porém, que feminilidade e masculinidade constituem característicos das almas acentuadamente passivas ou francamente ativas. Compreendemos, destarte, que na variação de nossas experiências adquirimos gradativamente qualidades divinas, como sejam a energia e a ternura, a fortaleza e a humildade, o poder e a delicadeza, a inteligência e o sentimento, a iniciativa e a intuição, a sabedoria e o amor, até lograrmos o supremo equilíbrio em Deus. Convictos dessa realidade universal, não devemos esquecer que nenhuma exteriorização do instinto sexual na Terra, qualquer que seja a sua forma de expressão, será destruída se não transmutada no estado de sublimação. As manifestações dos próprios irracionais participam do mesmo impulso ascensional. Nos povos primitivos, a eclosão sexual primava pela posse absoluta. A personalidade integralmente ativa do homem dominava a personalidade totalmente passiva da mulher. O trabalho paciente dos milênios transformou, todavia, essas relações. A mulher-mãe
e o homem pai deram acesso a novos sopros de renovação do espírito. Com bases nas experiências sexuais, a tribo converteu-se na família. A taba metamorfoseou-se no lar. A defesa armada cedeu ao direito. A floresta selvagem transformou-se na lavoura pacífica. A heterogeneidade dos impulsos nas imensas extensões de território abriu campo à comunhão dos ideais na pátria progressista. A barbárie ergueu-se em civilização. Os processos rudes da atração transubstanciaram-se nos anseios artísticos que dignificam o ser. O grito elevou-se ao cântico. E, estimulada pela força criadora do sexo, a coletividade humana avança, vagarosamente embora, para o supremo alvo do divino amor. Da espontânea manifestação brutal dos sentidos menos elevados, a alma transita para a gloriosa iniciação. Desejo, posse, simpatia, carinho, devotamento, renúncia, sacrifício constituem aspectos dessa jornada sublimadora. Por vezes, a criatura demora-se anos, séculos, existências diversas de uma estação a outra. Raras individualidades conseguem manter-se no posto da simpatia com o equilíbrio indispensável. Muito poucas atravessam a província da posse sem duelos cruéis com os monstros do egoísmo e do ciúme, aos quais se entregam desvairadamente. Reduzido número percorre os departamentos do carinho, sem se algemarem por largo trecho aos gnomos do exclusivismo. E às vezes, só após milênios de provas cruciantes e purificadoras, consegue a alma alcançar o zênite luminoso do sacrifício para a suprema libertação, no rumo de novos ciclos de unificação com a divindade. O êxtase do santo foi um dia mero impulso, como diamante lapidado, gota celeste eleita para refletir a claridade divina, viveu na aluvião, ignorado entre seixos brutos. Claro está que assim como se submete o diamante ao disco do lapidário para atingir o pedestal da beleza, assim também o instinto sexual, para coroar-se com as glórias do êxtase, há que dobrar-se aos imperativos da responsabilidade, às exigências da disciplina, aos ditames da renúncia. Estas conclusões, contudo, não nos devem induzir a programas de santificação compulsória no mundo carnal. Nenhum homem conseguiria negar a fase da evolução em que se encontra. Não podemos exigir que o hotentote inculto envergue a beca de um catedrático e se ponha de um dia para o outro a ensinar o direito romano. Irrisório seria, pois, reclamar do homem de evolução mediana a conduta do santo. A natureza, representação da inesgotável bondade, é mãe benigna, que oferece trabalho e socorro a todos os filhos da criação. Sua determinação de amparar-nos é sempre tão mais forte quanto mais decidida é o nosso propósito de progredir na direção do bem supremo. Não desejamos, portanto, preconizar no mundo normas rigoristas de virtude artificial, nem favorecer qualquer regime de relações inconscientes. Nossa bandeira é, sobretudo, a do entendimento fraternal. Trabalhemos para que a luz da compreensão se faça entre os nossos amigos encarnados, a fim de que as angústias afetivas não arrojem tantas vítimas à voragem da morte, intoxicadas de criminosas paixões. Devidos à incompreensão sexual, incontáveis crimes campeiam na determinando estranhos e perigosos processos de loucura em toda parte. De quando em quando, uma que outra vítima procura os hospitais de alienados,
submete-se ao tratamento médico como o operário que traz à oficina de consertos o seu instrumento danificado. Nos hospícios, encontramos, porém, tão somente aqueles que desgalgaram até o fundo do abismo, amargurados e vencidos. Milhões de irmãos nossos se conservam semiloucos nos lares ou nas instituições. São os companheiros incapazes do devotamento e da renúncia a submergirem pouco a pouco no caliginoso tijuco das alucinações. De mente desvairada, fixa no socavão da subconsciência, perdem-se no campo dos automatismos inferiores, obstinando-se no conservar em deprimentes estados psíquicos. O ciúme, a insatisfação, o desentendimento, a incontinência e a leviandade alastram terríveis fenômenos de desequilíbrio. Inquietantes quadros mentais se pintam na terra, compelindo-nos a estafante serviço socorrista, de modo a limitar o círculo de infortúnio e de pavor dos que se lançam incaustos a temerárias aventuras do sentimento animalizado. Não solucionaremos tão complexo problema do mundo simplesmente à força de intervenção médica. Embora seja admirável a contribuição da ciência no terreno dos efeitos, sem atingir, contudo, a intimidade das causas. A personalidade não é obra da usina interna das glândulas, mau produto da química mental. A endocrinologia poderá fazer muito com uma injeção de hormônios, a guina de pronto-socorro às coletividades celulares, mas não sanará lesões do pensamento. A genética, mais hoje, mais amanhã, poderá interferir nas câmaras secretas da vida humana, perturbando a harmonia dos cromossomos no sentido de impor o sexo ao embrião. Todavia, não atingirá a zona mais alta da mente feminina ou masculina, que manterá característicos próprios, independentemente da forma exterior ou das convenções estatuídas. A medicina inventará 1000 modos de auxiliar o corpo atingido em seu equilíbrio interno. Por essa tarefa edificante, ela nos merecerá sempre sincera admiração e fervente amor. Entretanto, compete a nós outros praticar a medicina da alma, que ampare o espírito enleado nas sombras. É mister acender em derredor de nossos irmãos encarnados na terra a luz da compaixão fraterna, traçando caminhos definidos à responsabilidade individual. Haja mais amor ante os vales da demência do instinto, e as derrocadas cederão lugar a experiências santificantes. Como fazer valer o abençoado serviço do médico à vítima da angústia sexual, se tem a defrontá-lo vibrante a hostilidade da família? Como salvar doentes da alma numa instituição de benemerência, se o organismo social esmaga os enfermos com todo o peso de sua opinião e de sua autoridade? Naturalmente, constituiria pieguice rogar à sociologia a transformação imediata de seus códigos ou impor à sociedade humana certas normas de tolerância, incompatíveis com as suas necessidades de defesa. Mas podemos manter louvável serviço de compreensão mais ampla, melhorar as disposições dos nossos amigos encarnados na crosta do mundo e despertá-los, lentamente, para a solução que nos interessa a todos. O amor espiritualizado, filho da renúncia cristã, é a chave capaz de abrir as portas do abismo, para onde rolaram e rolam milhares de criaturas todos os dias. Distribuamos a bênção do entendimento entre os homens. Estendamos mão forte a todos os espíritos que se encontram prisioneiros do distúrbio das sensações.
fazendo-lhe sentir que as oficinas do trabalho renovador permanecem abertas a todos os filhos de Deus, aperfeiçoando-lhe os sentimentos, sublimando-lhes os impulsos, dilatando-lhes a capacidade espiritual. Lembremos aos corações desalentados que tal é o sexo em face do amor, quais são os olhos para a visão e o cérebro para o pensamento. Não mais do que aparelhamento de exteriorização. Erro lamentável é supor que só a perfeita normalidade sexual, consoante as respeitáveis convenções humanas, possa servir de templo às manifestações afetivas. O campo do amor é infinito em sua essência e manifestação. Insta a fugir às aberrações e aos excessos. Contudo, é imperioso reconhecer que todos os seres nasceram no universo para amar e serem amados. Por vezes, vigoram para muitos deles, temporariamente, os imperativos da prova benéfica, os deveres do estatuto expiatório, as exigências do serviço especializado, em que estudantes, devedores e missionários se obrigam a longas fases de fome e sede do coração. Isso, porém, não representa obstáculo ao amor. Jesus não partilhou o matrimônio normal na terra, e, no entanto, a família de seu coração cresce com os dias. Suas forças não geraram formas passageiras nos círculos carnais, e, contudo, suas energias fecundantes renovaram a civilização, transformando-lhe o curso, prosseguindo até hoje no aprimoramento do mundo. Simbologia sublime transparece da conduta do Mestre, que desse modo se inclinou para os vencidos da convenção humana, solitários e humilhados, fazendo-lhes ver que é possível cooperar na extensão do infinito bem, amando e abnegando-se, com exclusão do egoísmo e do propósito inferior de serem amados segundo os caprichos próprios. A construção da felicidade real não depende do instinto satisfeito. A permuta de células sexuais entre os seres encarnados, garantindo a continuidade das formas físicas em processo evolucionário, é apenas um aspecto das multiformes permutas de amor. Importa reconhecer que o intercâmbio de forças simpáticas, de fluidos combinados, de vibrações sintonizadas entre almas que se amam, paira acima de qualquer exteriorização tangível de afeto, sustentando obras imperecíveis de vida e de luz nas ilimitadas esferas do universo. Desenvolvamos, pois, carinhosa assistência aos que desesperam no mundo, sentindo-se na transitória condição de deserdados. Ensinemo-los a libertar a mente das malhas do instinto, abrindo-lhes caminho aos ideais do amor santificante, recordando-lhes que fixar o pensamento no sexo torturado, com desprezo dos demais departamentos da realização espiritual, através do cosmo orgânico, é estacionar inutilmente no trilho evolutivo. É entregar-se inerme à influência de perigosos monstros da imaginação, quais o despeito e a inveja, o desespero e a amargura, que abrem ruinosas chagas na alma e que cominam ao exclusivismo, pena que pode avultar até a loucura e a inconsciência. Convidemo-los a rasgar horizontes mais longes no coração. O amor encontrará sempre mundos novos. E para que tais descobertas se coroem de luz divina, bastará à criatura o abandono da ociosidade, que por si mesma combaterá a nefanda ignorância. Dentro de cada um de nós esplende, sem desmaio, a claridade libertadora no pensamento de renovação para o bem comum, que devemos cultivar e intensificar em cada dia da vida.
O cativeiro nos tormentos do sexo não é problema que possa ser solucionado por literatos ou médicos a agir no campo exterior. É questão da alma, que demanda processo individual de cura, e sobre esta, só o espírito resolverá no tribunal da própria consciência. É inegável que todo auxílio externo é valioso e respeitável, mas cumpre-nos reconhecer que os escravos das perturbações do campo sensorial só por si mesmos serão liberados, isto é, pela dilatação do entendimento, pela compreensão dos sofrimentos alheios e das dificuldades próprias, pela aplicação, enfim, do ama-vos uns aos outros, assim na doutrinação, como no imo da alma, com as melhores energias do cérebro e com os melhores sentimentos do coração. Notei que a preleção terminara em meio ao respeito geral. A palavra do mensageiro fascinara-me. Aquelas noções de sexologia eram novas para mim. Não eram repetições de compêndios descritivos. Não eram fruto de frias observações de cientistas e escritores preocupados em armar ao efeito com palavras balofas. Nasciam do verbo inflamado de amor fraternal, de um orientador dedicado às necessidades de seus irmãos, ainda frágeis e menos felizes. Fizera-se em torno certa movimentação. Compreendi que os presentes poderiam formular perguntas relativas ao tema da noite, e, com efeito, fizeram-se várias indagações com respostas preciosas, por elucidativas e edificantes. O inquérito educativo continuava proveitoso quando um companheiro ventilou certa questão que me aguçou a curiosidade. Venerável instrutor, disse reverente, nos últimos tempos na Terra, os psicologistas encarnados, em número considerável, esposaram os princípios freudianos como bases de investigação dos distúrbios da alma. Para o grande médico austríaco, quase todas as perturbações psíquicas se radicam no sexo desviado. Alguns discípulos dele, porém, modificaram-lhe algo as teorias, corrigindo a tese das alucinações eróticas que a psicanálise aplicou largamente às próprias crianças no estudo dos sonhos e das emoções. Pensadores eminentes apuseram a afirmativa de que todo homem e toda mulher são portadores do desejo inato de se darem importância, o qual os compele a manter impulsos primitivos de dominação. Outros expoentes da cultura intelectual asseveram a seu turno que o ser humano é repositório de todas as experiências da raça, trazendo consigo vasto arsenal de tendências para determinadas linhas do pensamento. O consulente fez uma pausa ante o silêncio geral que reinava em derredor de sua valiosa indagação e prosseguiu. Sabemos hoje, distanciados do corpo denso de carne, que a vida do espírito é desconcertante em surpresas para a ciência terrestre. Entretanto, já que nos consagramos à tarefa de auxiliar os companheiros torturados da crosta planetária, não poderíamos receber elucidações adequadas a respeito, com o fim de passá-las adiante? O sábio instrutor não se fez rogado e esclareceu. Já sei o que deseja. Refere-se você aos movimentos da psicologia analítica chefiados por Freud e por duas correntes distintas de seus colaboradores. O notável cientista centralizou o ensino no impulso sexual, conferindo-lhe caráter absoluto, enquanto as duas correntes de psicologistas, inicialmente filiadas a ele, se diferenciaram na interpretação. A primeira estuda o anseio congênito da criatura no que se refere ao relevo pessoal, enquanto a segunda proclama que, além da satisfação do sexo e da importância individualista,
existe o impulso da vida superior que tortura o homem terrestre mais aparentemente feliz. Para o círculo de estudiosos, essencialmente freudianos, todos os problemas psíquicos da personalidade se resumem à angústia sexual. Para grande parte de seus colaboradores, as causas se estendem à aquisição de poder e à ideia de superioridade. Diremos, por nossa vez, que as três escolas se identificam, portadoras todas elas de certa dose de razão, faltando-lhes, todavia, o conhecimento básico do reencarnacionismo. Representam belas e preciosas casas dos princípios científicos, sem, contudo, o telhado da lógica. Não podemos afirmar que tudo, nos círculos carnais, constitua sexo, desejo de importância e aspiração superior. No entanto, chegados à compreensão de agora, podemos assegurar que tudo na vida é impulso criador. Todos os seres que conhecemos, do verme ao anjo, são herdeiros da divindade que nos confere a existência. E todos somos depositários de faculdades criadoras. O vegetal, instigado pelo heliotropismo, surge na paisagem distribuindo a vida e renovando-a. O pirilampo cintila na sombra, buscando perpetuar-se. O batráquio sente vibrações de amor e de paternidade nos recessos do charco. Aves minúsculas viajam longas distâncias, colhendo material para tecer um ninho. A fera, ouvida a índole selvagínea, ao lamber com ternura um filho recém-nato. E mais da metade dos milhões de espíritos encarnados na crosta da Terra, de mente fixa na região dos movimentos instintivos, concentram suas faculdades no sexo, do qual se derivam naturalmente os mais vastos e frequentes distúrbios nervosos. Constituem eles compactas legiões nas adjacências da paisagem primitiva da evolução planetária. Irmãos nossos da infância do conhecimento, que ainda não sabem criar sensações e vida, senão mobilizando os recursos da força sexual. Grande parte de criaturas, contudo, havendo conquistado a razão acima do instinto, permanecem nos desatinos da prepotência, seduzidas pelo capricho autoritário, famintas de evidência e realce, ainda que atidas a trabalho proveitoso e a paixões nobres muitas vezes. Pequeno grupo de homens e de mulheres, por fim, após atingir o equilíbrio sexual na zona instintiva do ser, e depois de obter os títulos que lhes confere seu trabalho e com os quais dominam sua vida, regendo as energias próprias, em pleno regime de responsabilidade individual, passam a fixar-se na região sublime, na superconsciência, não mais encontrando a alegria integral no contentamento do corpo físico ou na evidência pessoal. Procuram alcançar os círculos mais altos da vida, absorvidos em idealismo superior. Sentem-se no limiar de esferas divinas, já desde a estrada nevoenta da carne, à maneira do viajor, que após vencer caminhos ásperos na treva noturna, estaca desajustado entre as derradeiras sombras da noite e as promessas indefiníveis da aurora. Para esses, o sexo, a importância individual e as vantagens do imediatismo terrestre são sagrados pelas oportunidades que oferecem aos propósitos de bem fazer. Entretanto, no santuário de suas almas resplandece nova luz. A razão particularista converteu-se em entendimento universal. Cresceram-lhe os sentimentos sublimados na direção do campo superior. Pressentem a divindade e anseiam pela identificação com ela. São os homens e as mulheres que, havendo realizado os mais altos padrões humanos, se candidatam à angelitude. De um modo ou de outro, porém,
Tudo isso são sempre as faculdades criadoras, herdadas de Deus, em jogo permanente nos quadros da vida. Todo ser é impulsionado a criar na organização, conservação e extensão do universo. Um instrutor estampou significativa expressão fisionômica, imprimiu longa pausa à preleção em curso e em seguida acrescentou bem-humorado: muita vez as criaturas instituem o mal, desviam a corrente natural das circunstâncias benéficas, envenenam as oportunidades, estacionando longuíssimo tempo em tarefas reparadoras ou expiratórias. Entretanto, ainda aí é forçoso observar a manifestação incessante do poder criador que nos é próprio, mesmo naqueles que se transviam. Em verdade, caem nos despenhadeiros do crime, lançam-se aos vales da sombra, mas, organizando e reorganizando as próprias ações, adquirem o patrimônio bendito da experiência. E com a experiência, alcançam a luz, a paz, a sabedoria e o amor com que se aproximam de Deus. Concluímos desse modo que se a psicologia analítica de Freud e de seus colaboradores avançou muito no campo da investigação e do conhecimento, resolvendo em parte certos enigmas do psiquismo humano, falta-lhe, no entanto, a chave da reencarnação para solucionar integralmente as questões da alma. Impossível é resolver o assunto em caráter definitivo sem as noções de evolução, aperfeiçoamento, responsabilidade, reparação e eternidade. Não vale descobrir complexos e frustrações, identificar lesões psíquicas e deficiências mentais sem as remediar. Em suma, não satisfaz o simples exame da casca. É essencial atingir o cerne e determinar modificações nas causas. Para isso, é imprescindível confessar a realidade do reencarnacionismo e da imortalidade. Até lá, portanto, auxiliemos nossos amigos do mundo na conquista da confiança em si mesmos, na penetração da esperança divina e no contínuo autoaprimoramento pelo trabalho redentor. Calou-se o emissário sorridente. Outras perguntas surgiram, interessantes e oportunas, obtendo respostas claras e edificantes, com real proveito para todos os ouvintes. Encerrada a reunião, retirei-me em silêncio ao lado de Calderaro, que também se recolhia, como a reter a luz reveladora dos conceitos ouvidos. Não sei o que pensaria o prestimoso assistente, submerso em funda meditação. Reconhecia tão só que, por minha vez, descobrira novo campo de conhecimento na província da sexologia. Daquele momento em diante, outras noções de amor desabrochavam-me na consciência, iluminando-me o ser. Final do capítulo 11. Bom, a gente, para analisar então esse capítulo, na realidade, isso é uma palestra que foi proferida num lugar espiritual, né, numa faixa espiritual um pouco acima da nossa e ligado provavelmente ao posto avançado do nosso lar. O Calderaro e o André Luiz vão até esse auditório, que teria ali mais de 200 desencarnados, diz aí o texto, né? E, então, foi uma palestra direcionada a espíritos desencarnados. Também não impede, já se viu até em outros textos, em outras obras, da presença de encarnados desdobrados pelo sono, né? Mas vamos ficar com o que está ali no texto, dizendo que são mais de 200 desencarnados que assistem a palestra de um palestrante que não é denominado quem foi, mas o objetivo principal era abordar o assunto sexo à luz do que a função sexual ela tem origem na mente e não no corpo. Então,
O foco principal desse texto aí é para dizer que a função sexual está ligada à mente do espírito, ou seja, pensamento, raciocínio, a vontade, né, o arbítrio que cada um tem em exercer através da sua mente, do seu pensamento, a função sexual, e aí sim um reflexo no corpo físico. A polaridade da sexualidade ela é comandada pelo espírito, o espírito, a força pensante, não é física. Isso ele frisa ali e se sabe até pelas abordagens à luz da própria ciência. E aí depois até vou dar algumas referências sobre até experiências que a gente vê hoje no mundo mais moderno, que esse debate existe toda essa questão aí. O mundo todo debate isso, agora às vezes tem de forma até meio um pouco desajustada, turbulenta e até muitas vezes levando a esse debate, essa bipolarização do mundo que está assim do politicamente correto e daquilo que vai ser essa abordagem do mundo como ela está hoje, de um combater o outro de acordo com princípios dentro de uma moralidade pseudo, né, um pseudo-moralismo à luz do quê? De buscar conceitos de conservadorismo à luz do que a família representa, do que é o comportamento humano, e que muitas vezes isso tem mais uma abordagem política, de um fanatismo, né? E que vem, às vezes, um contrapor o que o outro coloca, mas com assim o comando principal do falso moralismo. E o sexo, esse assunto, como foi o da semana passada, que a gente abordou sobre o aborto, né? O sexo também tem essa abordagem do falso moralismo, da questão da influência que nós recebemos muito da educação, influência que nós carregamos no nosso gene espiritual, fruto das nossas reencarnações anteriores, principalmente pelo comando da igreja, né, do preconceito religioso que nós carregamos conosco, e a nossa influência, isso em boa parte, né, da nossa educação que nós recebemos dos nossos pais, nossos avós, tem essa concepção equivocada muitas vezes em relação ao sexo. E esse palestrante, ele começa com uma abordagem que ele vai trazendo do próprio da própria evolução humana, que ele diz que a evolução nossa que nós vemos, e aí está lá no Livro dos Espíritos, né, do átomo ao arcanjo, essa nossa evolução espiritual, lá o batráquio, antes até no sentido no reino vegetal, no próprio mineral, as sensações que nós temos do universo, elas têm um comando evolutivo, e a ferramenta que nos leva, o nosso combustível que leva à sublimação é o amor. E na função espiritual primitiva, que é o da procriação e preservação, né, do grupo, da alma grupal, vamos colocar assim, desde das sensações do reino animal, ele tem um comando de buscar o amor, procriando, preservando a própria espécie. Mas, para isso, o que é? O que estávamos comentando antes, eu com o Kiko, na questão de todas as ovelhas, os carneiros e tal. Está no cio, é pelo olfato, pelo cheiro, vai sentindo, vai se aproximando, mas vai ter o prazer do ato sexual que vai gerar a procriação. Existe naquele momento um êxtase, né, mesmo que momentâneo, animal, primitivo, que todos nós carregamos interiormente, né? Nós seres humanos, mas já com a capacidade racional de exercitar essa função com equilíbrio, assim com várias abordagens que foram feitas pelo palestrante. Então ele coloca que nós temos esse comando de procriação instintivo, de preservação da espécie, isso em todos os reinos da natureza. E aí, quando o ser humano, que
já é um ser individualizado, dotado da faculdade do raciocínio lógico, nós passamos a conviver e a convivência gera vínculos, os vínculos são afetivos e essas convivências, fruto de toda essa multiplicação da individualidade, vai se agrupar em comunidades e nós, no processo de convivência, vão surgir fruto também da nossa imperfeição primitiva. As chagas da nossa imperfeição vão gerar o quê? O egoísmo e o orgulho, que vão ser as duas, esse binômio que vai gerar todas as nossas outras imperfeições. E aí é os ciúmes, a inveja, o sentimento de posse, a imperfeição que vai ser um convívio fraterno, vai ter ali o pai, o homem, né, o varão da família, que vai exercer com brutalidade, às vezes, a sua autoridade perante a mulher, perante os filhos, vai ser aquele que vai procurar exercer o poder efêmero de uma situação tal, impondo o poder de posse a outros subjugados. E isso gera o quê? Deixam marcas na lei de causa e efeito. Gera o quê? Se chama de karma. O somatório desses pontos negativos que geram a necessidade, em algum momento, de despertar para esses erros, se arrepender e programar reparações. Isso não se dá de uma forma conjunta, isso é um processo simultâneo. Nós estamos inseridos nisso. Se a gente vai buscar, então, essa sombra que eu estava falando para trás, a sombra que nos deixou uma série de pontos a serem reparados, que é a soma dos nossos erros, que elas se manifestam hoje com as nossas dificuldades, com os nossos obstáculos, com situações que carregamos psiquicamente, tormentos da nossa própria alma, tormentos do nosso espírito, as situações de fobias que nós temos interiormente, elas têm causas no nosso passado, e aí diz o palestrante, não só ele, mas várias são as obras, inclusive do próprio André Luiz, outra, Sexo e Destino, e muitas outras, o próprio Emmanuel aborda essa situação, e muitos outros espíritos que, à luz da doutrina, eles colocam que um dos grandes pilares da destruição da própria alma, da dilaceração da alma, da individualidade, está no sexo. Poder e sexo. Poder, sexo e dinheiro, quer dizer, que ficam associados muitas vezes. Se a gente vai buscar, e aí, como diz ele ali, a causa de milhões e milhões que se fala de tantos milhões, são quantos e quantos milhões de espíritos que são atraídos à espiritualidade pelo processo do desencarne e que estão atormentados pela imprevidência da utilização da função sexual. Francisco. Isso é terrível porque a grande maioria dos atormentados da alma tem origem em situações do sexo. Quem é que perguntou? Bom, Francisco, o próprio Emmanuel, né, é um grande exemplo, né, de um atraso espiritual ou de uma parada espiritual milenar, né, em virtude dele ter uma desconfiança, né, ele já tinha o poder e ele tem uma desconfiança da Lívia, né, o ciúme da Lívia, que por um suposto que teria traído ele, né? E isso está envolvido sexo, traição, poder. Com Pilatos, né? Foi o que ele teria assistido. Isso. E ele é o exemplo. É excelente esse teu exemplo agora, só para se situar, né, na história. Ele era um senador público dentro dos Cornélios, naquela época, na obra 2000 anos atrás. A Lívia, a mulher dele, né, espírito sublimado, mas subjugado ao quê? Naquela época, ele senador. E naquela época, né, imagina só, o senador homem subjugava a mulher totalmente, né? É uma serva. E aí tem todo aquele processo que ela vai
conhece Jesus e tudo, e aí tem a serva dela, não importa. Aí, quando Jesus foi preso, ela tentou ir no Pilatos, tentou, não foi, né? Acabou indo até o Pilatos, se aproxima e o Pilatos teve uma conversa com ela meio de galanteio, né? E aí se aproxima por trás lá, teria lá um cortina, alguma coisa, o Lentulus, esse o senador, percebe a presença da Lívia e exatamente o momento em que estaria o Pilatos com alguns olhares, ou seja, a forma de galanteio dele, e aí ela retorna para casa, e aí tem toda aquela. E ele usa todo o seu poder, o exemplo é muito bom, o Kiko, para isso, usa todo o seu poder à luz de uma questão sexual que ele se sentiu ferido, que não ocorreu na parte dela, teve da parte meio bagaceira do próprio Pilatos. Né? E provavelmente o Pilatos quis dar, galanteou, mas também não quis, né, tirar a mulher do senador, mas quis dar aquela coisa do machão que está sendo cobiçado. E não estava. E aí o que acontece? Aí acaba uma derrocada, ele coloca ela subjugada na sua. Não pode nem aparecer nos aposentos dele, ela é defenestrada dentro de casa mesmo, do palácio deles lá, e fica longos anos lá, e depois vai conviver com a serva, que depois lá adiante vai ser. Ela pede para ser trocada com a serva dela, que ia ser jogada aos leões, porque ela ia rezar lá nas catacumbas, lá nos cemitérios, lá onde faziam o sepultamento de vários, né, os patrícios e tal, e lá não era perseguido, então tinha lá as palestras cristãs, e até que aí são atraídos aos leões lá adiante, e ela se troca, usa a vestimenta da serva dela e é trocada, e ela é devorada por um leão, e que a primeira patada dela, o espírito dela já é sublimado. Bom exemplo, excelente exemplo, porque é essa situação que a gente vai ver quantos séculos e séculos o Lentulus Cornelius levou e não conseguiu ainda chegar ao estágio da Lívia. Faz visitas para elas de tempo em tempo, né? Se sabe aí por horas, olha, ele regularmente já chega assim a cada mês, 2 meses, ele tem encontros com ela e tudo, mas tem uma diferença. Claro que ele não é a essência dele, não era uma Lívia naquela época, mas agravou aquilo ali, ele carregou durante alguns séculos muita culpa sobre o fato de ele ter levado a Lívia a um pré-julgamento, né, de uma situação em que ele ficou com orgulho ferido. Está falando de orgulho e o egoísmo. O egoísmo dele como um poderoso que se recolhe a si, com o seu julgamento, e o orgulho ferido em relação à situação que vivenciou, e depois mesmo se dando conta, quem sabe, não foi bem assim, esse momento era justo, que até teve a passagem de Jesus com o próprio Lentulus, né? Que a cura da filha dele e tal, toda aquela passagem, e aí não adianta, aí aquela coisa passou quantas coisas que cada um de nós pode se lembrar, claro, aí eu vou dizer assim, tá, já tem aí 60 e pouco, mas se eu me lembrar de coisas também para trás, de erros, de relacionamento, seja o que for, e aí vai ver assim, a origem teve o quê? No processo da sedução, do sexo, né? Ou seja, do desregramento, ou dos excessos, ou do pré-julgamento, ou o do tentar se impor essa coisa instintiva, animalesca, né? Para querer avançar no sinal e utilizar do poder que tenha ou que possa estar inserido na situação para alcançar o objetivo. Os animais fazem de uma forma mais grotesca e efêmera. O ser humano já raciocina, já arquiteta situações e tal. E até, muitas vezes, tanto para alcançar o objetivo, como também para se afastar da sua presa, por quando isso acontece, de a gente olhar para trás nessa encarnação e pode se penitenciar por isso, mas felizmente
Já ao se dar conta disso, já é um caminho que nos leva a um processo de depuração, de dissipação dessas energias. Então, muito apropriada essa questão do palestrante, quando fala do processo evolutivo, né, da individualidade, desde o reino animal, e aí vai com a concepção da fé raciocinada que a individualidade humana adquire com o poder da vontade, vai agregando pontos negativos necessários de se somar e, em algum momento, vai expungir, ou seja, vai, num processo de arrependimento, elaborar uma possível reparação. Quando isso não se dá durante a encarnação, nós levamos isso tudo para o outro lado, porque lá do outro lado, quando o espírito desperta, não importa o despertar, estou desencarnado. Ele mesmo não despertando, vivenciando do outro lado, leva consigo todas as amarras no campo mental que se associou aqui na encarnação. Pode levar lá a capacidade já de ter se auto-perdoado, de ter exercitado o perdão, de ter tentado reparar ou reparou, mas não vai se esquecer do fato que ocorreu. E, por vezes, quanto mais vem à sua consciência o que ele perdoou e se auto-perdoou, quem sabe lá vai ter uma prova, né? Uma prova missionária, não significa naquela prova carga, mas daquela de reviver uma situação que vai servir de exemplo para outros na sua convivência futura, no mundo espiritual ou no processo de reencarnação futura, que é o mais usual de ocorrer. Isso é muito bonito porque nos dá essa condição de perceber situações e de compreender fatos, né? Que vai se. Eu estava me lembrando agora, tem um livro aqui que é esse aqui, até estou terminando, que eu vou mandar para vocês mais uns 2 ou 3. Esse do Chico e Kardec é uma coletânea que o Bacelli fez de espíritos ou que o Inácio Ferreira fez, né? E passou para o Bacelli, que para provar que o Chico era o Kardec, e que isso já não tem mais dúvida nenhuma, né? E ele não admite assim que hoje ainda espíritas que ficam com essa. Aí fico comparando a personalidade do Kardec com a do Chico Xavier, que não tinha nada a ver. Aí entra também no aspecto sexual, de dizer, não, o Kardec era mais coisa, casou e não teve filhos. E aí se sabe a história espiritual do Chico Xavier, que é o Kardec, ele foi tudo desde Platão. Ele nunca, não há registro de ele ter tido filhos. Se consorciou com essa Madame Boudin, aí, a mulher do Kardec, não tiveram filhos. E nas outras ele esteve ao lado da igreja, Chico Xavier, lá, foi isso, do profeta Daniel, foi Platão, tudo, também não teve filho. E ele tem uma programação de viver esse mundo transcendental, e não significa esse o campo religioso, significa... Por que tem lá nos franciscanos o voto de castidade, de eles não poderem, não devem casar, não devem isso e tal, e seguir? O fato religioso, a origem, não é o não poder casar, mas que o Francisco de Assis dizia, aquele que seguir junto comigo não pode abandonar sua família, não pode ter filhos e deixar de criar seus filhos, não pode ter uma mulher e deixar de se dedicar à própria mulher. Então, por isso que tinha o voto de renúncia da castidade, de seguir uma trajetória. A igreja também tem isso, né? Até segue até hoje isso, e esse é o grande objetivo, não é o de castração sexual, é no sentido de dedicação à causa. E o espírito do Chico Xavier carregava isso com ele durante os séculos aí que se sabe dessas encarnações que ele teve. E até ele, quando foi, está aqui numa das passagens desse livro, que é um relato deles ali, de dizer que houve uma senhora, uma mulher, que chegou com o filho lá no Centro Espírita da Prece, lá em Uberaba já, e dizendo, esse aqui, aí dizendo para todo mundo ali na comunidade, esse aqui é o filho do meu com Chico Xavier.
uma criança. E aí foi um negócio, expandiu a coisa, a fofoca para lá e para cá, já estavam convocando a imprensa e tudo. E o Chico estava lá atendendo pessoas, psicografando e tudo. E aí, lá pelas tantas, disseram para ele: olha, aquela mulher, aquela louca, ele está dizendo que aquela criança ali é tu. E aí já estava lá, já começa, até quem não frequenta o centro já estava se aproximando do centro, os fofoqueiros de plantão e tudo. Aí ele teria até dito assim: olha, eu só teria uma saída, uma resposta para dar. Me chame um médico que eu peço que ele me examine e ver se eu posso ter filhos. Fica a dedução do que possa ser, não. Um cara assexuado, né? Uma alma feminina, assim, nada. Assexuado, do seu ponto de vista, ele deve ter alguma deformação que aí não podia nem ter filho. E isso ele carregava de outras e outras encarnações, então não teve filho com ele, provavelmente com quando ele era Kardec, sei lá, azoospermico, não tinha capacidade de procriação, e carregava toda aquela coisa da igreja e se viu assim, ele chegou com aquela coisa da fofoca que ele já tinha enfrentado de outra forma lá do filho, do sobrinho dele, lá em Pedro Leopoldo, que foi por isso até que ele se mudou depois para Uberaba, um sobrinho dele que depois morreu alcoólatra, tá? Cometeu até suicídio, e ele acusava que era tudo, que as materializações que ele fazia, tudo era uma fraude. E aí foi, naquela época, ficou um bom tempo saindo na imprensa nacional, né, nos diários associados, que era, tinha lá da empresa que seria hoje a Rede Globo, né, e a Rede Tupi, e colocavam lá as entrevistas desse sobrinho dizendo que era uma farsa toda aquela materialização de espíritos, de objetos que ocorriam nas sessões que participavam o Chico Xavier e outros. E ele ficou muito triste com isso e tal. E eu, mas disse, é isso aí, vai, a vida é assim. Não, levanta a cabeça e vai. E aí ele decidiu ir para Uberaba, e aí foi em 1959, ele chegou em Uberaba e teve toda essa trajetória. Mas essa aí apareceu com uma criancinha e dizendo: é esse aqui é o filho do corpo. Imagina só a que ponto chegam as coisas. Aí a origem disso o quê? De uma tentativa de, através do sexo, gerar uma discórdia. Claro que é de uma forma já, né, meio grotesca dessa moça de levar lá e fazer isso. Mas a gente vê assim, esse texto, essa palestra que ele dá para espíritos, o quanto que tem de assunto que fica assim no meio. Ele coloca também a questão da medicina. A medicina pode mexer na forma física, mas não consegue mexer na alma, na mente. Aí também me lembro quando aí em Porto Alegre, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre foi o primeiro hospital a fazer essa troca de sexo aí, essa coisa pelo SUS, né? E fez até antes de ser autorizado, já estavam fazendo experimental ali. Eu conheci até um médico que trabalhava nessa equipe e fazia esses procedimentos. Ele, claro, estava lá no encontro com outros médicos, aí, conversando ali e tal. Ah, mas isso vai sair pelo SUS, tá no projeto e tal. Isso, bota aí 15 anos para trás, 20 anos. E aí ele contando assim, o maior problema da troca de sexo não é propriamente a cirurgia e se fazer. Isso vai se conseguir mecanicamente, vai se aperfeiçoar e vai ser uma beleza. O maior problema está na mente de quem vai se submeter à cirurgia. Eu não entendi bem, perguntei, tá, mas o que é isso? Não, a equipe multidisciplinar e o chegar ao ponto do paciente se convencer que é isso que ele quer e não o de ele fugir de si mesmo ou fugir da família ou da convivência que é o troca, porque o número de dentro da experiência que ele tinha de outros casos, até que ele tinha preparação dos Estados Unidos, ele teve lá e já fazia isso aí há muitos anos, é o do arrependimento da troca de sexo. Porque a mente está incorporada numa situação mesmo de conflito e a mente não quer se desfazer do conflito e uma das amargas é a própria situação do sexo hoje que ela está vivenciando. E corrigindo a questão sexual, desaparece aquilo e vem o vazio. Ou, ao contrário, a nova situação não vai satisfazer psiquicamente o paciente
com a própria cirurgia. Agora vejam só, dentro de todo esse emaranhado aí, alguns que ainda pregam essa cirurgia de troca de sexo de crianças, adolescentes. Né? Imagina só, eu não vou entrar, não é questão política, é questão só sobre esse aspecto que eu vi um estudioso da área, que deve estar, não sei se já se aposentou, provavelmente sim, no Hospital de Clínicas, me contando como é que se dá isso, e o número de arrependimentos não é que seja a maioria, mas é considerável. Pessoas que se submetem à cirurgia da troca de sexo e se arrependem, porque a cabeça está vibrando numa outra vibração, né? Está num outro componente psíquico. E aí esse palestrante coloca a questão a forma física, a medicina consegue interferir. A forma, sob o ponto de vista de uma série de situações, pode e cada vez mais vai interferir, com sucesso. Mas o campo mental, esse vai depender do quê? Como todas as coisas que nós carregamos de distúrbios, se não houver o componente íntimo na mudança de comportamento, não há medicação, não há tratamento, não há isso, não há centro espírita, não há igreja, não há sinagoga, não há líder espiritual que vai resolver a nossa vida. E veja só o quanto de sabedoria tem numa palestra que vai colocando uma situação e já inserindo uma outra que vale para todas as nossas situações. Se não tem a mudança do nosso comportamento, inclusive desencarnando, levamos tudo para outro lado. E um dia nós vamos ter que se encontrar intimamente com esse problema e ir para frente do espelho e tentar o que sou, o que eu enfrento, como é, o que é que eu preciso reequilibrar. Tem uma frase bonita aqui que está nesse texto, né, que eu até marquei aqui: o amor espiritualizado, filho da renúncia cristã, é que abre as portas do abismo a que muitos rolam todos os dias pelos distúrbios das sensações. O amor espiritualizado, quer dizer, o amor crístico, né, o amor verdadeiro. E que é o amor verdadeiro? Prazer em fazer o bem, prazer em vibrar numa situação superior, o prazer sublime, né? Que é fruto do quê? Da renúncia cristã, que a gente aprende, eu tenho que abrir mão de algumas coisas e me voltar para dentro de si e ter a certeza de que servindo, pensando no bem, mudo o meu comportamento e auxilio a mudar o comportamento de outros que estejam convivendo no entorno de cada um de nós. Se a gente faz isso, nós abrimos a porta do abismo que muitos rolam todos os dias pelos distúrbios das sensações. E as sensações são todas essas coisas, inclui aí o sexo. Sensações de prazer, sensação do prazer da alimentação, do prazer dessas pessoas que têm o prazer de exercitar o poder de uma forma desenfreada, custe o que custar pisando em cima de qualquer um, para atingir os seus objetivos, e que tem outros objetivos que estão agregados a outras coisas e muitas vezes estão entrelaçados à questão de sedução, de sexo, de poder, de mais ter, de mais externar aos outros. Alguns vão ser de uma forma material, é o ter um carro, e esse carro tem que ser visto pelos outros, e ele, se tiver uma descarga aberta, um barulho, melhor ainda, que mais vai chamar a atenção. Esse é um distúrbio de sensação desajustado. Ela vai dizer para um jovem, para uma pessoa dessa, olha, eu morei em Balneário Camboriú, você não imagina o que é. Ele te olha isso e vê assim, não é possível que eu estou assistindo, existe isso. As pessoas, o desfilar com, né, um Lamborghini, Ferrari e tal, e o motor tem que vibrar, e tem que ser de uma forma, e ainda tem que ser conversível para a pessoa olhar que e aí a figura daquela horrenda está ali dentro e está sendo visto, mas não pelo que está dentro de si, mas o lado exterior, o distúrbio dessa sensação, e que isso tem o quê? Tem o destino disso aí, dessa mente, ela vai ser atraída por si própria, não é por outros, né?
a entrar num abismo de si próprio sufocante, porque isso não é um prazer para a vida. E é lamentável que aí vão, né? E aí outras pessoas pensam, automaticamente acham que isso que é o prazer. O prazer é ter o poder, é ter dinheiro. Se ouvir um jovem dizendo, ah, poder é ter dinheiro, poder é sucesso. Ah, não, sucesso é ter dinheiro, diz. Sucesso é ter dinheiro. Sucesso é alcançar a virtude. Tu é respeitado pelo que tu tem. Isso, mas não é possível. Claro, existem muitas mentes aí nessa juventude aí, mas aí ficam aí pelos cantos esses que pensam dessa forma. Dá um misto de pena e, ao mesmo tempo, aí vai dizer assim, mas tu vai beber mais e vai perceber que não é isso, não é isso. Mas vai dizer, os valores são outros. Felizmente é minoria, porque a gente vê essa gurizada já não é tão assim. Mas tem essas figuras, como eu disse, né, que buscam, né, externar o seu poder material, o poder do exercício efêmero de algumas situações, agregado a essas outras, né, o sexo e outros, o poder e o dinheiro, e é uma porta para o próprio abismo, porque não há condição, de uma forma equilibrada, pensar e exercer o seu dia a dia com esses valores, de encontrar logo adiante, olha, vou me dar conta por si só, o despertar direto para o amor. Provavelmente vem um obstáculo, vem um processo de alguma dor, alguma incompreensão, que quem sabe não, felizmente, né? Não importa o tempo, um dia vai despertar para essa situação. Isso não significa falso moralismo de querer dizer assim, não, não, todos nós provavelmente já passamos por situação, né, não importa mais acentuada ou menos acentuada disso, nesta ou em outras encarnações, de valores. E esses valores eles estão associados a essa situação de a gente perceber o que agrega ao nosso espírito, do pensamento, do efêmero, do pensar de forma primitiva. Sabemos que exercitávamos a função sexual para a reprodução e perpetuação da espécie. Gera um prazer, sim, necessário para exatamente preservar a função. Porque se não tivesse, se o animal não tem prazer, por que ele vai exercitar a procriação? Vai passar a ser um encargo. Como dá de forma efêmera um prazer, um êxtase momentâneo, e nós também, os seres humanos, também tem isso, né? Tem essa faculdade, e significa isso repelir? Não. Significa que cada um de nós deve pensar na função e se enfraquecer essa paixão desequilibrada e exercitar a luz da sublimidade. Por exemplo, cada um de nós tem a função de procriação, busca através do sexo, mas o sexo equilibrado pode ser, por vezes, desequilibrado, já foi no passado e muito mais no passado mais remoto, mas que a gente reescreva isso com o nosso espírito, não significa hoje, nessa encarnação, já nossa aí, de boa parte da velhice, mas sim de projetar isso no campo psíquico para que uma nova encarnação venha mais equilibrada. E há aqueles que reencarnam sem querer exercitar essa função. Aí eu estava dizendo dessa obra aqui, nomina aqui dezenas de médiums. Ivone Pereira, está lá o Bittencourt Sampaio, vários e vários que não exerceram a função do matrimônio e não tiveram filhos. Porque vieram com uma proposta missionária de exercer, aí são, né, pessoas que já preparadas à luz da sua vocação, e assim, não vou me associar a essa atividade de ter filhos ou até compromisso matrimonial para não perder, não desviar da minha atuação. E os seus filhos, aí outros vai chamar, os filhos são os seus livros, os filhos são aqueles os pobres que ajudam, isso e aquilo. A forma de dedicar uma energia
sem ser necessariamente pela procriação. E a origem da procriação, claro que vai estar na reprodução, que vai ser através do canal sexual. E aí, se vai ter ou vai ter só, aí cabe a cada um, sem se culpar e sem ter aquela situação que está no texto ali. Isso é um processo evolutivo. Não há imposição de santificação. Tem uma frase ali, ó, não há imposição de santificação compulsória de tornar o sexo coisa a ser repelida. Ninguém pode se achar assim, então há uma imposição e eu estou hoje abdicando disso porque eu tenho que santificar, que de uma forma compulsória não vou mais exercer a função sexual. Não, isso é quem nos impôs, foi a igreja, que colocou o sexo muitas vezes relegado a uma situação de pecado, de sujeira, de proibição. Isso não cabe a um estudioso do Evangelho de Jesus de achar que isso é o correto. Ao contrário, é conviver com a função, procurando cada vez mais enfraquecer a paixão desequilibrada do exercício da função sexual. Desequilibrada. Equilibrada, né? E muito mais até quando há a sedução em que haja uma atração de uma convivência mais do que fraterna, né? Cambiando quase as barreiras do próprio amor verdadeiro, ela é sublime. Por quê? É próprio do nosso momento evolutivo. Isso que a gente tem que imaginar e não abdicar. Agora, outras são situações dos excessos que houve na igreja, aí tá, é o padre. Alguns vão buscar, e muitos buscam um seminário ou um convento, as freiras e tal, porque os seus distúrbios sexuais querem colocar atrás da batina para se esconder da sociedade e procurar encontrar uma forma de sufocar um sentimento que está guardado psiquicamente consigo. E aí surgem os abusos, surgem os pedófilos, surgem o homossexualismo arraigado dentro dessas áreas. A nossa sombra da igreja está recheada dessas situações em que nós trazemos até hoje. A igreja como um todo, a sociedade como um todo e a nossa compreensão para perceber esses fatos. Aí vai ver lá tem uma obra do Divaldo, aquela do sexo e obsessão, e que trata bem dessa questão da pedofilia na igreja, né? Fatos reais que são contados do mundo espiritual. E lá no mundo espiritual se vê as causas de outras encarnações e que na última, o qual gerou, né, os fatos relatados ali, de sufocar um determinado sentimento e fugiram para a igreja. E fugindo para a igreja, ficam lá adormecidos até que, em algum momento, vai ter lá o coroinha. Aí vem o processo todo, e aí por isso a obra Sexo e Obsessão, o processo obsessivo de vingadores, cobradores, que leva ao deslize. Ele vai ver médios também, o médio, aquele lá que se abusou de quantas e quantas pessoas que procuraram por ele, e cometendo deslizes absurdos, escabrosos, crimes à luz das leis da humanidade e crime à luz da essência, né, espiritual do Evangelho, utilizando os caminhos da mediunidade e incutindo nas pessoas um poder da fé e de uma forma tão escandalosa que a gente defronta e coloca até, muitas vezes, a própria doutrina em descrédito. Eu acho esses textos, quando a gente lê, estuda e procura compreender, trazendo para a vida como ela é, ficam mais ricos para a gente perceber essas coisas. Nós estamos juntos nesta sombra para trás aqui. Nós também já tivemos muitos desvios através da função sexual. Não importa
se mais nesta encarnação ou mais nas outras, né, para trás. E o grande ensinamento serve ter consciência disso para poder menos errar no porvir, né, em outras situações. A construção dessa felicidade real, ela, né, de se sublimar num processo de felicidade, não depende do instinto satisfeito ocasionalmente. O que é o instinto? O instinto ocasional é o do prazer, do êxtase momentâneo do sexo. E sim, fruto do que? Dessa sublimação. Da sublimação. Há espíritos, não é o nosso caso, nenhum de nós, de ter alcançado isso, de que tem um prazer muito maior em elaborar uma obra de arte, um livro, um determinado texto, um determinado raciocínio lógico, tem a sensação de um êxtase muito superior ao êxtase do próprio sexo. Ah, mas isso significa, então, que não temos que evitar esse êxtase? Não. Ter a compreensão de que o êxtase verdadeiro, sublime, ele não está associado ao sexo, e sim à sublimação do próprio espírito. Os espíritos, quando alcançam a virtude da sublimação, eles passam a ter um êxtase que é sem definição na nossa linguagem. Tá? O pessoal passou muito do horário aí, mas acho que a gente começou talvez um pouquinho uns minutos mais adiante, de a gente perceber esse texto, quanta coisa, como também os outros, toda essa obra maravilhosa do André Luiz, e de outras do próprio Emmanuel, todas essas obras que são muito ricas quando a gente estuda à luz da nossa compreensão de o que significa na nossa individualidade e na nossa inserção como sociedade, como coletividade e como um espírito que está inserido neste universo que não tem outra saída. Nós somos eternos. Todos nós um dia vamos sublimar a espiritualidade angelical. Todos nós. Como todas as outras individualidades do universo. O tempo vai depender exatamente dessa situação, do que a gente faz com esse despertar de consciência. Colocar essa consciência, esse despertar momentâneo a serviço da própria causa do universo, que é alcançar aquilo, como ele diz no início do texto, desde o batráquio até o angelical, que busca o quê? O amor sublime. Pessoal, então, nós vamos agora elevar nosso pensamento, mais uma vez em gratidão ao alto, em gratidão aos amigos espirituais, que nos dão uma grande oportunidade a cada semana, a cada encontro nosso, de pensarmos, de refletirmos sobre todas essas coisas que a gente lê, que a gente procura raciocinar, de colocar no nosso campo psíquico o que o determinado texto, de que determinado assunto tem a ver com a nossa individualidade, com a nossa vida. O quanto que cada um desses assuntos possam facilitar o encurtamento da nossa distância a esse mundo sublime, ao mundo da luz, ao qual cada um de nós está destinado a alcançar um dia, e que esse dia seja no menor espaço de tempo possível, que tenhamos sempre a companhia dos bons espíritos, a inspiração de Jesus, nosso guia e modelo a ser referido sempre como forma de crescer individualmente, e que a ele nós elevamos o pensamento e, como ele nos ensinou, agradecer a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, Senhor, e que assim seja.